A paz do Senhor a todos os irmãos. Nós glorificamos a Deus por mais esta oportunidade de estarmos nos preparando para mais um culto. Nós vamos fazer a abertura deste culto e eu gostaria que você pudesse preparar a sua casa para esse momento, reunindo aí a sua família, os seus filhos, e nós vamos estar fazendo uma oração e pedindo para que o Senhor possa receber os nossos louvores e receber também a nossa presença, a fim de que Ele possa falar conosco e sermos abençoados. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós te louvamos e nós te glorificamos por mais esta oportunidade de estarmos reunidos, meu Deus, muito embora à distância, mas nos unindo agora nesta mesma oração, a fim de que, ó Senhor, possamos receber de Ti nesta noite uma palavra que seja viva e que seja preciosa aos nossos corações. Queremos também, ó Deus, entregar a Ti o nosso louvor, a nossa gratidão, que é fruto, meu Deus, de todas as bênçãos concedidas do céu. Pai, nós sabemos que as Tuas mãos repousam sobre as nossas vidas e tem nos guardado, tem nos abençoado, tem nos fortalecido. Portanto, receba-nos agora em Tua presença, pois aqui, meu Deus, estamos cheios de louvores, de adoração ao Seu santo e poderoso nome. Assim, ó Deus, nós abrimos este culto em um nome do Senhor Jesus Cristo, agora e para sempre, amém, e graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor, faça desse hino aí um momento especial na sua casa de adoração. Escuta o meu clamor, preciso tanto te contar os meus medos, meus segredos. Eu preciso tanto confessar, sou tão fraco, tão pequeno sou, eu não mereço teu amor, mas a tua graça me alcançou, livre sou. Minha rocha, meu escudo, em Ti vou confiar, não vou me abalar, em Teus braços
Muito bem, meus irmãos, que louvor abençoado, nós pudemos nos colocar na presença de Deus e assim preparar o nosso coração para que Deus possa então agora colocar uma palavra que seja uma palavra viva, uma palavra preciosa. Eu sei que toda a igreja está muito apreensiva por causa dos dízimos e por causa das ofertas. Eu gostaria de dizer para você que você deve procurar tranquilizar o teu coração, mesmo nesses tempos aí que nós estamos com todo esse impedimento de nos reunirmos aqui na casa do Senhor. Nós pastores, nós estamos nos falando todos os dias, nós estamos buscando todos os dias a direção de Deus para a igreja do Senhor. Então, não fique preocupado, nós estamos buscando todas as formas melhores e necessárias para que a gente possa passar e superar esse tempo. E nós vamos fazer isto em nome do Senhor Jesus, vamos fazer isto com toda a força da nossa fé e vamos fazer isso com toda a presença do Espírito Santo no nosso meio, em paz, com alegria. E eu quero, nesta noite, te dizer que eu espero que você tenha tido todo cuidado, porque esse final de semana foi um final de semana de provar realmente tudo aquilo que nós temos aprendido com a palavra, tudo aquilo que nós temos recebido do Senhor. Nós estamos numa luta aí com relação à saúde, e nós estamos também muito apreensivos com o resultado de tudo isso, que vai ser toda essa questão de ordem de sustento, de ordem financeira. E hoje nós vamos falar sobre tudo isso. Eu espero que você tenha tido cuidado de não se envolver com as comidas, as coisas sacrificadas aos ídolos, porque você sabe que é de grande importância para nós esse cuidado com relação à saúde. A Bíblia fala que nós devemos nos abster das comidas consagradas e que isso traz para nós um resultado de saúde. E é o que nós estamos precisando nessa hora. Muita força, né, física, muita saúde para a gente poder enfrentar e resistir esse inimigo invisível que se levantou. E nós sabemos que Deus vai nos ajudar através da sua palavra. Então nós devemos observar a palavra, colocá-la em prática e assim então descansar seguro. Tem muita gente que descansa seguro numa fé sem prática, numa fé sem obra. E a Bíblia fala que a fé sem obra, ela é morta, ela não serve para nada. Então a sua fé, ela deve ter atitude, ela deve oferecer para você uma maneira de você viver, de você aplicá-la no seu dia a dia. Então se afaste, fique distante de toda a comida que tiver consagrada nesses dias aí que nós estamos vivendo, de festas idólatras e religiosas. E nós também sabemos que estamos num ponto decisivo, importante, com relação à necessidade do nosso sustento, à necessidade da nossa vida, naquilo que nós vamos comer, naquilo que nós vamos vestir, onde nós vamos morar. E você sabe que hoje é o dia do dízimo, é o dia de nós consagrarmos também a nossa oferta, e você sabe que isso é muito importante para a igreja do Senhor Jesus. Mas nós vamos trazer uma palavra aqui que vai te dar toda a orientação, e você vai poder então se posicionar diante de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai cuidar de você. Deus vai te abençoar, porque a palavra do Senhor, ela não falha. Vamos orar, vamos falar com Deus, a fim de que Ele possa então falar aos nossos corações. Querido Deus e poderoso Pai, nós estamos, meu Deus, vivendo estes dias de muitas informações, muita gente falando, meu Deus, e todos desfalando o que os outros falam, meu Deus. A gente observa a falta de autoridade, a gente observa, meu Deus, a falta de domínio que existe, meu Deus, nesse mundo. Por isso, nós precisamos da Tua palavra, porque a Tua palavra, ela é firme, a Tua palavra, ela é
poderosa. A tua palavra, ela é a verdade. Não uma verdade relativa, não uma verdade segundo os conceitos e os conhecimentos pessoais, mas é uma verdade absoluta, e é disso que nós estamos precisando nesta hora. Nós estamos precisando de convicção, nós estamos precisando, meu Deus, de direção, nós estamos precisando de uma referência, e a referência que nós temos é o Senhor. Graças a Deus por isto, porque a tua igreja, meu Deus, ela não vive como vive o mundo, meu Deus, como se tivesse embriagado, cambaleando entre e meios passos, meu Deus, mas a tua igreja, ela segue triunfante, meu Deus, ela segue em passos firmes, porque temos diante de nós uma palavra que não muda, uma palavra, meu Deus, que é poderosa, uma palavra que é capaz de nos fazer vencer todos os impedimentos e todos os obstáculos. Por isso, ó Deus Todo-Poderoso, nós aqui estamos preparados, meu Deus, por causa da consagração dos nossos dízimos e por causa da consagração das nossas ofertas. Venha falar conosco, venha, meu Deus, abençoar a tua igreja, venha acalmar nesta hora, meu Deus, os corações e fazer, Senhor, com que cada um de nós possa servi-lo, meu Deus, nesta hora com alegria e com muita certeza da nossa fé. Pai, assim nós oramos, nós te pedimos e nós já te agradecemos no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Eu quero que você nesta hora possa preparar aí toda a sua casa, esse lugar aí onde você está, sua sala ou qualquer dependência em que você esteja reunido, para que este lugar possa ter o mesmo ambiente, possa ter a mesma consagração da qual nós estamos aqui no templo, na igreja do Senhor. A igreja está completamente vazia, e nós sabemos que nós precisamos, nessa hora, fazer aí da sua casa um lugar consagrado, um lugar separado. Então, cuide disso, para que durante a palavra não seja aquele ambiente de família, não seja aquele ambiente em que as crianças correm para cá, correm para lá, mas você conhece o ambiente aqui da nossa igreja, e eu gostaria que você pudesse levar neste momento aí aonde você está, todo aquele cuidado, toda aquela reverência, para que a palavra de Deus, ela possa ser eficaz, tanto quanto ela tem sido na nossa vida, quando nós nos reunimos aqui neste lugar. Eu gostaria então de convidar você, para que você pudesse abrir a Bíblia, numa leitura que é muito conhecida, talvez muitos nem precisassem, mas eu gostaria que você abrisse no livro do profeta Malaquias, no capítulo de número 3, e no versículo de número 10, diz assim a palavra do Senhor: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Graças a Deus. Agora você pode então tomar aí um lugar bastante confortável, para que a gente possa ter agora um momento aqui de comunhão, momento em que nós vamos nos alimentar desta palavra. Eu gostaria de dizer para você que o texto do profeta Malaquias, ele fala a respeito de nós estarmos trazendo para a casa do tesouro, todos nós, todos os dízimos que são devidos ao Senhor. Então, quando a Bíblia fala a casa do tesouro, a Bíblia está se referindo à igreja. A igreja é o lugar onde nós devemos depositar os nossos dízimos,
e também as nossas ofertas. É claro que hoje existe muitos meios de nós estarmos fazendo isto, e eu creio que muitas pessoas, amigos, conhecidos, irmãos, vão estar usando de muitos meios para poder estar fazendo com que os dízimos cheguem então à casa do tesouro. Alguns através de depósitos bancários, através de transferências, né? e tantas outras maneiras. Mas eu gostaria de tranquilizar você. Gostaria de dizer que você não precisa estar tomando nenhuma atitude parecida. Você pode perfeitamente, isso é importante, você reconhecer nesse momento, o momento de você estar separando o dízimo e a oferta ao Senhor. Mas a entrega do dízimo e da oferta ao Senhor, você pode perfeitamente fazer em outro momento. Não há uma necessidade de você estar buscando agora sair da sua casa, ou então buscando através aí do seu, da internet uma transferência bancária. Não, você vai tão somente separar sim o seu dízimo, separar sim a sua oferta. E no devido momento nós vamos então trazê-los à casa do Senhor. Nós temos esse privilégio, graças a Deus, nós podemos ter esse privilégio. Então, a Bíblia vai estar sempre dando essa orientação, que sempre vai ser melhor a gente poder fazer isto no altar. Entregar o dízimo no altar é muito diferente de ir lá no banco e fazer um depósito na conta da igreja. Entregar o dízimo no altar é muito diferente de nós estarmos fazendo uma transferência bancária. Porque, afinal de contas, o dízimo e a oferta, eles não representam simplesmente o valor em si financeiro, mas ele representa, sim, a consagração a Deus, a parte espiritual, não é a parte material do dinheiro, mas é a parte espiritual que envolve esses valores. E não tem como a gente fazer isso no altar. Hoje, você está impossibilitado de se aproximar do altar onde você está acostumado a consagrar. Mas isso não vai durar para sempre. Uma hora as portas da igreja vão estar abertas, e nós vamos fazer isto, nós vamos nos aproximar do altar, trazendo todos os nossos dízimos, trazendo toda a nossa oferta, para que a gente possa então nos colocar diante de Deus, e agradecer a Deus por todo o bem e por todo o benefício do Senhor nas nossas vidas. Se a igreja está interrompida, se a igreja está impossibilitada nesse momento de poder receber os seus dízimos e as suas ofertas, não tem problema, nós vamos fazer isto no momento em que nós tivermos essa possibilidade, e vamos então ter um momento muito especial. Quando vai ser? Eu não sei se nós vamos voltar no começo de um mês, se nós vamos voltar no meio de um mês, ou no final de um mês. A nossa consagração de dízimo e oferta, ela costuma ser sempre no segundo domingo de cada mês. Mas eu quero te dizer que esse próximo dízimo e essa próxima oferta vai acontecer no primeiro domingo do qual nós já estivermos reunidos aqui no santuário. Se nós voltarmos numa terça-feira, numa quarta-feira, ou numa sexta-feira, no próximo domingo será o domingo de nós então estarmos entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas. E também, como nós falamos já no domingo passado, também será o dia de nós realizarmos a nossa ceia. Lembra? Vai ser um momento muito especial, vai ser um momento muito lindo, vai ser um momento de nós estarmos em comunhão e de nós colocarmos diante do Senhor a consagração
da nossa vida e da nossa fé, entregando também a Deus o nosso dízimo e a nossa oferta. E nós vamos poder então cumprir com muito mais excelência o que está escrito na palavra. Na palavra não fala assim: pegue todos os seus dízimos e vai até um banco, e vai até uma agência da Caixa Econômica. Não, na palavra de Deus ela fala assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E nós vamos poder fazer isso. Graças a Deus, a igreja, ela pode trazer esse conforto para você. A igreja, ela não vai deixar de fazer os seus pagamentos, a igreja, ela não vai deixar de cumprir as suas obrigações. Nós estamos preparados para este momento e vamos fazer isto trazendo esse conforto espiritual para a sua vida. Vai ser uma grande bênção, eu tenho certeza. Nós vamos poder estar juntos novamente, glorificando e exaltando o Senhor. E eu quero falar com você a respeito dessa necessidade, de você não deixar que esse tempo venha subtrair da sua vida a sua prática de fé. Cuidado, você não pode se afastar da sua prática de vida espiritual. Nós estamos tendo esse cuidado de colocar para você de uma maneira muito mais intensa os cultos. Nós estamos tendo culto agora todos os dias, na semana, às 20 horas. Você sempre vai ter lá um pastor pregando a palavra, você vai ter lá os irmãos cantando um hino de adoração. E aos domingos nós estaremos sempre às 19 horas. Então quer dizer que todos os dias nós temos o culto. E eu gostaria que você fizesse desse momento um momento de consagração, assim como era aqui na igreja, que você saía da sua casa e vinha para cá, e saía, eu lembro, tarde da noite, porque depois do culto nós ficávamos aqui ainda conversando na comunhão. Hoje você vai fazer isso em casa, mas eu não gostaria que você deixasse um relaxamento espiritual e deixasse de observar esses momentos. É importante que você mantenha o culto, afinal de contas, lembra? O culto não pode parar. Então, não deixa o culto parar, continua firme, continua participando das nossas orações, continua participando dos nossos louvores. Nós estamos juntos, nós estamos unidos, nós estamos firmes ainda na nossa fé. E eu gostaria muito que você pudesse, a exemplo disso, também no dia de hoje, separar aí o seu dízimo. Separe, nós não vamos entregar, mas eu gostaria que você separasse. É o que a palavra de Deus nos ensina. Nós estamos fechando um ciclo. Tem gente que recebe quinzenalmente, às vezes até semanalmente, mas a grande maioria recebe num fechamento mensal. Por isso que nós temos uma prática mensal. Mas quem tem os seus fechamentos quinzenais, fecham os seus dízimos por quinzena. Quem tem os seus fechamentos mensais, fecham a cada mês, a cada 30 dias. Então, em função da maioria, nós fazemos uma consagração a cada 30 dias. Então, você deve reconhecer o valor e a preciosidade do dízimo e da oferta. E você deve, então, hoje, nesse domingo, separar aí na sua casa, e você vai ser o depositário fiel. Você vai guardar aí com você o dízimo, você vai guardar aí a oferta. Mas pastor, será que o inimigo não vai me tentar? O inimigo tenta todos os dias, é o papel dele. O inimigo não dorme, não descansa, não tira férias. Ele trabalha também todos os dias, mas você não está debaixo das hostes malignas, você está debaixo do poder de Deus, e Deus vai te abençoar. Você vai separar o seu dízimo, vai separar a sua oferta, e você vai deixar aí guardado na sua casa, preparado para quando nós pudermos nos aproximar da presença do Senhor. Por que isso é importante? Porque é necessário que você esteja com todo um desimpedimento no céu, para que você possa ser, em todos os sentidos da sua vida, abençoado. Você sabe que existem algumas coisas
que criam impedimentos de bênção. E o dízimo é uma delas. Quando nós não entregamos o nosso dízimo, quando nós não entregamos a nossa oferta, nós criamos alguns impedimentos com relação às bênçãos do céu. E você sabe que tem muita gente que tem bênçãos retidas. Bênçãos que estão preparadas diante de Deus, mas elas não se manifestam porque as pessoas, elas não estão devidamente preparadas para poder receber estas bênçãos. E é sobre isto que eu quero falar com você hoje. Por isso essa necessidade de você estar aí separando. Você não vai estar entregando, mas você vai estar separando aí os seus dízimos e ofertas. Porque eu quero falar com você nesta noite sobre esta questão. Por que muitas bênçãos não chegam? Porque muitas pessoas não são abençoadas. Eu quero falar sobre isso com você. A primeira coisa que eu quero te mostrar é a necessidade, conforme está escrito nesse texto que nós lemos em Malaquias 3:10, a necessidade de reconhecermos a Deus. As pessoas às vezes falam assim, mas eu sei que Deus existe. Pois muito bem, saber que Deus existe não significa um reconhecimento da existência dele. Às vezes isso acontece em casa, às vezes a esposa sabe que ela tem um marido, ela reconhece que tem um marido, mas ela não fala com ele, ela não se envolve com ele, ela não participa do mesmo ambiente que ele está em casa. Se o marido está na sala, ela está no quarto. Se o marido está no quarto, ela vai para a cozinha. Então, o fato de saber que tem um marido não significa que ela está vivendo, que ela está recebendo as bênçãos deste marido. Assim é com Deus. As pessoas sabem que Deus existe, mas elas não reconhecem a existência de Deus. Por isso que esse texto que nós lemos em Malaquias capítulo 3, versículo de número 10, fala assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então veja que a Bíblia fala que todos devem trazer, porque isto é uma forma de reconhecimento. Quando eu trago o meu dízimo à casa do Senhor, eu estou reconhecendo a existência de Deus. Eu estou, através das minhas atitudes, reconhecendo que existe um Deus sobre a minha vida. As pessoas, por exemplo, elas reconhecem que Deus existe, mas elas não fazem nada em função desse reconhecimento. E por que a Bíblia fala que quando eu trago o meu dízimo à casa do Senhor, eu estou reconhecendo que Deus existe? Porque a Bíblia fala que os dízimos, eles são do Senhor. Eu não estou pegando alguma coisa minha e entregando para Deus. Não, os dízimos, eles são de Deus. Veja o que fala aqui, nesse mesmo livro do profeta Malaquias. Ele faz aqui uma pergunta, logo no início aqui desse texto relacionado aos... Ele fala assim, roubará o homem a Deus? Ele faz uma pergunta, pode um homem roubar a Deus? E talvez a pessoa pode dizer assim, claro que não, porque Deus está lá no céu, nós estamos aqui na terra, mas a Bíblia fala que isso é perfeitamente possível. Ele fala assim no mesmo versículo de número 8, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E aí a Bíblia responde, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Por que a Bíblia ela fala desta maneira? Porque o dízimo, ele é do Senhor, não é nosso. A oferta, ela é do Senhor, não é nossa. Então, quando alguma pessoa, ela retém o dízimo e ela retém a oferta, ela está retendo aquilo que é de Deus.
aquilo que é do Senhor. E por isso a Bíblia usa esse texto, que está roubando ao Senhor. Quando uma pessoa toma posse daquilo que não lhe pertence, isso é um roubo, né? Então veja que a Bíblia usa essa expressão. E quando que nós roubamos alguém? Quando nós desconhecemos a posse, a propriedade de alguém. Então a gente vai e rouba, como se aquilo fosse nosso, ou se tivesse que ser nosso. Então quando nós roubamos alguém, nós estamos desprezando a existência daquela pessoa. Nós estamos desprezando todo o trabalho, todo o esforço que aquela pessoa fez para poder possuir aquilo, e nós então roubamos o que é daquela pessoa, porque nós achamos que aquilo então deve ser nosso e não dela. Então, quando nós entregamos o dízimo no altar, nós estamos reconhecendo verdadeiramente a existência de Deus. E quando nós reconhecemos a existência de Deus, então abre-se um canal no céu, abre-se as janelas do céu, para que nós possamos ser abençoados, porque quem é aquele que pode abençoar? É Deus. E como que Deus vai me abençoar se eu não reconhecê-lo? Então, quando eu assim o faço, quando eu reconheço que Deus existe, não através de conversa, porque você não tem visto? Olha aí, o mundo está cheio de conversa, mas o mundo está todo perdido, todo embaraçado. Então, não é com conversa, é com atitude, é com fé. E quando você faz isso com atitude, com fé, então você abre a possibilidade, você abre todos os canais que são necessários para que você venha a ser abençoado. Então, por quê? Por que será que as bênçãos estão retidas no céu? Porque muita gente não reconhece aquele que é o abençoador, aquele que é Deus. E os dízimos e as ofertas faz com que a gente então possa reconhecê-lo. Segunda coisa que eu quero mostrar nesse texto, que é importante para que as bênçãos sejam liberadas no céu, é porque as coisas de Deus não podem estar em segundo plano. As coisas de Deus não podem estar em segundo lugar. É necessário que você coloque as coisas de Deus em primeiro lugar na sua vida. É necessário que você honre-o desta maneira. Porque quando você assim o faz, quando você dá o primeiro lugar a Deus, você está atribuindo então a Ele toda a proteção, toda a inspiração, você está atribuindo a Ele realmente todo o poder que envolve a sua vida. Porque quando nós reconhecemos alguma coisa, nós damos a ela o primeiro lugar. A Bíblia fala assim, que o nosso coração vai estar aonde estiver o nosso tesouro, ou seja, o nosso primeiro lugar. Então o nosso coração, ele não pode estar em qualquer coisa, não pode estar em qualquer lugar. Nosso coração precisa estar em Deus. Deus precisa ser o primeiro lugar da nossa vida. Abra comigo, por exemplo, lá no livro de Mateus, no capítulo de número 6, e você vai ver um texto muito interessante, onde o Senhor, Ele fala justamente um versículo, o versículo de número 33, Ele fala assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então veja bem, nós estamos aí nesse período de quarentena, muitos estão parados, muitos estão sem produzir. Será que vai ser pelo nosso futuro? Como será que nós vamos cuidar do nosso sustento? É hora de nós então cuidarmos da nossa vida financeira também.
é nós cuidarmos destas coisas que nós vamos tanto precisar. E quando Jesus fala esse versículo, ele fala justamente num texto aí em Mateus, no capítulo 6, a respeito de muitas perguntas relacionadas: o que eu vou comer? O que eu vou vestir? Como que eu vou viver? Então, o Senhor, Ele está aqui mostrando que as pessoas colocam em primeiro lugar as suas necessidades, a sua ansiedade, e é justamente quando Ele ensina isso. Falou: olha, muda essa maneira de você viver. Ao invés de você ficar preocupado aí, dando o primeiro lugar às preocupações, ao invés de você ficar pensando a respeito de o que será que você vai vestir amanhã, o que será que você vai comer amanhã, como será que você vai viver, então a palavra de Deus nos mostra que no versículo 33, ele fala assim, que nós devemos colocar em primeiro lugar, não as preocupações, mas colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí ele fala, e as demais coisas, e aí a comida, e aí todo o que você for precisar para você vestir, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Glórias a Deus por isso. Eu creio nesta palavra. É por isso que eu estou aqui pregando ela para você, porque eu creio na eficiência dela. Eu creio que se você tiver esse cuidado de colocar o Senhor em primeiro lugar, de dar a honra devida, não vai ter bênçãos retidas no céu, porque não são as pessoas desse mundo que vão poder te abençoar. As pessoas estão vivendo o mesmo momento que você está vivendo, as mesmas necessidades e aflições que você tem, as pessoas também têm. Portanto, não coloque a sua confiança nos amigos, na família e nos favoritismos, mas coloque a sua confiança em Deus e coloque Ele como o primeiro lugar na sua vida, porque assim o Senhor então com certeza reconhecerá a necessidade de te abençoar, porque você está dando o primeiro lugar, você está esperando em Deus, você está confiando em Deus, você está na expectativa de um mover de Deus na sua vida, e segundo a palavra, Deus não vai faltar, Deus não vai falhar, muito pelo contrário, Deus vai te achar e Deus vai te abençoar. Por que será que muitas bênçãos não chegam? Por que será que muitas bênçãos estão retidas no céu? Porque muitas vezes nós estamos insatisfeitos. Terceira coisa que você precisa cuidar: a insatisfação daquilo que somos, a insatisfação daquilo que temos, fecham todos os canais do céu. As bênçãos não são derramadas sobre as nossas vidas. E isto, a palavra de Deus também nos instrui, a palavra de Deus também nos ensine. Abra lá comigo, Mateus, no capítulo de número 25, a partir do versículo de número 14, diz assim a palavra de Deus: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outros 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Veja que a palavra de Deus está dizendo aqui que Deus deu talentos. E esse talento aqui não é a capacidade de fazer alguma coisa. Não, esse talento aqui significava na época de Jesus uma medida, uma moeda.
significava uma maneira de medir dinheiro, de medir recurso. Só para você ter uma ideia, esse talento aqui que Jesus está colocando nesta palavra, na época ele significava o valor do peso de quase 13 quilos de prata, 12.600 gramas de prata. Trazendo isso para os dias de hoje, o peso hoje de 1 quilo de prata significa aí mais ou menos R$3.700, aí, perfazendo, portanto, aí, 233 mil aquele que recebeu 5 talentos. É isso mesmo que Jesus está dizendo, que a um o Senhor deu 233 mil, a outro Deus deu um pouco menos, e a outro Deus deu apenas 1 talento, que era então de R$3.700. Então, veja que era valores. E o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que cada um fez o que achou que devia fazer. Mas diz a palavra que Deus, nos ensinando através do Senhor Jesus, que aquele Senhor deu esses talentos segundo a capacidade. Essa parábola, ela está falando, se referindo àquele Senhor como sendo Deus, e as pessoas que receberam os talentos como sendo nós. Então Deus dá para nós, às vezes 5 talentos para alguns, 2 talentos para outros, e 1 talento para outros ainda. E aí, de repente, alguém pode ficar então insatisfeito, dizendo assim: por que eu só tenho 1? Ou por que eu só tenho 2? Mas a Bíblia fala, o texto sagrado fala, que Deus, Ele dá segundo a capacidade de cada um. Então, meu irmão, minha irmã, você não pode ficar insatisfeito com aquilo que tem, porque o que você tem é de acordo com a sua capacidade. Deus não erra. Deus não vai dar nada que você não possa fazer, que você não possa carregar, que você não suporte desembaraçar. Deus, Ele é justo. Então você não pode ficar insatisfeito porque outro talvez tem mais, ou tem algo que você não tem. Você tem que administrar aquilo que Deus tem te dado. Quando você fica insatisfeito, você está criando uma revolta. Você está dizendo que Deus está sendo injusto com você. E com isto, as bênçãos cessam no céu. Agora, quando você reconhece que o que você tem é aquilo que Deus preparou, é aquilo que Deus separou, e você então trabalha em função daquilo que Deus te deu, olha o que acontece. Olha o que diz aí o versículo do capítulo de número 25, aí o versículo de número 15, fala assim a palavra de Deus: olha, e assim a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo daquele lugar. E diz aí a palavra do Senhor, que ele, entregando tudo, ele se ausentou para que cada um pudesse desenvolver e desempenhar, segundo as suas capacidades, aquilo que cada um tinha condição de fazer com as bênçãos que Deus tinha dado. E aí você sabe que aquele que recebeu 5, encontrando com o seu Senhor, tinha granjeado mais 5. O que recebeu 2, mais 2. E o que recebeu 1, talvez era o insatisfeito da história. Encontrando com o seu Senhor, entregou apenas 1. E o que diz nessa parábola? Diz o Senhor ensinando assim, que nós, quando nós recebemos de Deus, nós temos que ter sempre este cuidado, que aquele que é fiel no pouco, no muito te colocarei. E sabe para quem que Deus deu isso?
Para quem Deus falou essa palavra? Justamente para aquele que recebeu o máximo. 5 talentos. Então veja que o máximo que Deus pode ainda dar para cada um de nós é pouco aos olhos de Deus. Quando aquele que recebeu 5 entregou mais 5 e Deus chamou ele de servo fiel, Deus disse isso: olha, aquele que é fiel no pouco, no muito te colocarei. Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus naquilo que Deus tem concedido. Trabalhe com os instrumentos que Deus tem te abençoado. Seja uma pessoa satisfeita no seu trabalho, satisfeita na sua casa, satisfeita em família, e sempre haverá uma janela aberta no céu para poder te abençoar. Sempre haverá um canal aberto para poder cada vez mais te abençoar. Por que será que muitas bênçãos estão retidas no céu? Porque estamos, às vezes, no lugar de Deus. Meus irmãos, às vezes as pessoas se colocam no lugar de Deus. Elas não vivem uma proposta de Deus, não. Elas vivem as suas próprias propostas. Então, quando a pessoa ela vive a sua própria vida, quando a pessoa ela pensa em realizar os seus próprios sonhos, então ela vai estar por conta, e não há necessidade de haver um canal aberto no céu. Por isso a palavra nos ensina que nós devemos reconhecer que nós somos servos do Senhor. Olha, nós temos exemplo para isso. Se você abrir a Bíblia em Filipenses no capítulo de número 2, no versículo de número 5 e 6, diz assim a palavra de Deus: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Veja, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usurpou em ser igual a Deus. Muito menos nós, que somos servos. Jesus era Deus e não usurpou o ser igual a Deus. Então, isso é um exemplo, isso é um testemunho para que nós possamos então colocar diante dos nossos planos e dos nossos projetos. E ao invés de nós ficarmos criando os nossos caminhos, é melhor nós buscarmos os caminhos de Deus. Ao invés de nós estarmos simplesmente realizando neste mundo os nossos sonhos, é melhor a gente viver os sonhos de Deus. Ao invés de nós estarmos colocando em prática os nossos planos, é melhor a gente colocar em prática os planos de Deus. Veja como é importante nós termos equilíbrio, como é importante nós reconhecermos essa necessidade de colocarmos sempre Deus no seu devido lugar. É Deus que nos conduz, é Deus que mostra o verdadeiro caminho e sempre o melhor caminho. Então, meus irmãos, por que muitas bênçãos não chegam? Porque as pessoas vivem como se elas fossem Deus. Ora, Deus não precisa ser abençoado. Deus não precisa de bênção. Se as pessoas vivem como Deus, então elas não precisam das bênçãos do céu. Mas se você aprender o testemunho de Jesus, a viver como servo do Deus Altíssimo, então as janelas do céu se abrirão e nunca faltará sobre a sua cabeça as bênçãos do Senhor. Aleluias por isto. E por finalização, por que será que muitas bênçãos não chegam? Porque muitas vezes nós estamos fora do propósito de Deus. Ora, o que é o propósito? O propósito é o objetivo. O
propósito é o que nós precisamos alcançar. O propósito é o que nós precisamos fazer. Então, quando a Bíblia fala a respeito de propósito, a Bíblia não está falando a respeito dos nossos passos. Propósito é o lugar onde nós queremos chegar. Veja que Deus deu um propósito para Jonas. Deus disse para Jonas que ele deveria ir para Nínive. E Jonas então foi para um lugar contrário. Jonas mudou o propósito, e com isso ele mudou o caminho. O propósito de Nínive tinha um caminho, o qual Deus tinha escolhido para ele. O propósito de Tarsis tinha outro caminho, o qual Jonas tinha estabelecido. Então, nós não podemos estabelecer os nossos propósitos. Nós precisamos viver o propósito de Deus. O propósito de Deus é que a gente chegue até a presença dele, é que a gente chegue até o céu, aonde ele nos preparou morada. Esse é o propósito de Deus. E aí talvez algumas pessoas digam assim, que todos os caminhos nos faz atingir o mesmo propósito, todos os caminhos nos levam a Deus. Errado. Todos os caminhos nos levam a um beco sem saída. Mas disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao verdadeiro propósito, ninguém chega ao Pai senão por mim. Glórias a Deus por isto. Jesus é o nosso caminho e o nosso propósito é a presença de Deus. Então, não fuja desse propósito, permaneça nele, para que então as janelas do céu estejam permanente abertas para a sua vida, e com isso nada te falte, e com isso não venha faltar o que comer, não venha faltar o que vestir, não venha faltar nada. Nós teremos dias muito difíceis, com certeza, em função de toda essa nossa realidade. A igreja do Senhor Jesus é a única nesse mundo que tem o amparo do céu. E nós precisamos crer nisso mais do que nunca nesta hora. Você não pode deixar de consagrar a sua vida. Você não pode reter nesta hora os teus dízimos. Você não pode reter as tuas ofertas. Não pare, continue. Lembra-se daquela mulher viúva? Lembra-se? Quando ela se encontrou com o profeta, ela estava vivendo um momento muito parecido. Um momento que tinha passado por ali também uma aflição. Houve mortes, inclusive o próprio marido dela havia morrido. E só tinha ela e o filho. E o profeta então pediu o que ela tinha: água. E ela estava indo buscar água quando o profeta pediu o que ela não tinha. O profeta disse: traga também um pão. E ela disse: isso eu não tenho. Eu só tenho um pequeno e pouco produto de farinha. Muito pouco produto de farinha. E ela disse então para o profeta: a água eu posso te trazer, porque isso eu tenho com abundância, mas o pão me falta. E o profeta então disse para ela: pegue do pouco de farinha que você tem, faze um bolo e traga primeiro para mim. E ela então reconheceu Deus. Ela reconheceu Deus naquela palavra do profeta. Ela colocou Deus em primeiro lugar. Ela não se colocou insatisfeita com aquela situação. Ela não se sentiu ser o próprio Deus naquele momento. Muito pelo contrário, ela aceitou o propósito de Deus, obedeceu a palavra do profeta, fez um bolo, trouxe para o profeta. E a Bíblia fala que não faltou farinha naquela panela. Que assim seja também na sua vida. Não mude o seu propósito,
não mude a sua fé. Crê em Deus, consagre teu dízimo, consagre tua oferta, guarde, deixa aí separado, e eu tenho certeza que não vai faltar farinha na sua panela. Deus não vai faltar na sua casa, Deus não vai faltar na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que esta palavra possa fortalecer e fazer com que você tenha uma fé desafiadora. Levante sua cabeça, olha, coloque um sorriso no seu rosto. Você tem um Deus, e o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus verdadeiro. Nós estamos distantes, mas não estamos só. Deus está conosco, Ele nos ajudará. Que Deus abençoe, que Deus faça com que a sua casa se encha de alegria, com que o seu lar se prepare para vencer todos os inimigos e todos os obstáculos. Vamos orar, vamos falar com Deus. E nesta oração, se você estiver com algum tipo de aflição, se você estiver com algum tipo de problema, fale com Deus. Se você estiver preocupado quanto ao que você vai comer, quanto ao que você vai vestir, quanto ao que você vai ter para o seu sustento, eu quero que você descanse o teu coração, fale com Deus agora, e vamos então invocar as bênçãos do céu. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, esse tempo ele passa tão rápido, meu Deus, e nós temos tanta necessidade da Tua palavra, meu Deus, no nosso coração. E nós precisamos, meu Deus, não somente ouvi-la, mas nós precisamos guardá-la. E nós te pedimos para que o Teu Espírito Santo desta hora possa, ó Deus, alcançar cada um que está, meu Deus, participando deste momento, deste culto, meu Pai. E que o Teu Espírito Santo, meu Deus, possa fazer com que esta palavra se forme em uma grande estrutura dentro de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo medo, nós repreendemos agora toda ansiedade, e nós te pedimos para que aquele Espírito, o Teu Espírito, meu Deus, que em todo tempo, meu Senhor, de toda a história, meu Pai, sempre esteve com aqueles que creram em Ti, Senhor, fortalecendo, animando, meu Deus, e colocando, meu Pai, uma fé sobrenatural no coração de cada um, esteja também agora sobre a vida da Tua igreja. Meu Deus, nós te pedimos para que o Teu povo, meu Deus, não venha se envolver nas preocupações, para que o Teu povo não venha se enfermar por causa do medo, mas que o Teu povo venha ser curado de todas essas enfermidades, meu Deus, psicológicas, todas estas enfermidades, meu Deus, espirituais, e eu te peço para que cada família, meu Deus, possa ser então alcançada, em cada lugar onde agora esta oração está chegando, que a Tua presença possa mandar as trevas embora, Senhor, e que possa se manifestar aí a Tua presença gloriosa, que a luz do Teu Espírito Santo possa brilhar nesta casa, trazendo, meu Deus, um refrigério, colocando para fora o peso, o clima pesado, o clima angustiado, trazendo, meu Deus, então, ao invés disso, meu Deus, uma presença gloriosa, uma presença de paz, que esse ar, meu Deus, se torne leve, que cada um venha respirar com tranquilidade, Senhor, e com a firmeza e a certeza da Tua presença. Guarda, meu Deus, os empresários, guarda, meu Deus, os irmãos que têm a responsabilidade do sustento, meu Deus,
de muitos funcionários. Senhor, honra, para que nesta hora não falte recurso. Meu Deus, nós sabemos que é uma hora que nós precisamos de bênçãos sobrenaturais, de milagres, meu Deus. Por isso nós estamos pregando esta palavra, para que a gente possa vencer as coisas que, ao invés de abrir o céu, elas fecham o céu. Ao invés de trazer para nós resposta, meu Deus, e solução, porque às vezes a pessoa acha que é uma solução, meu Deus, talvez ela ficar insatisfeita, talvez ela tomar, meu Deus, uma direção própria, talvez ela escolher o caminho mais fácil. Não é esta a solução. A solução agora, meu Deus, é ouvir os teus preceitos, é ouvir a tua palavra. A solução agora é servir o Senhor de todo o coração, a fim de que o céu se abra, porque não vai ter outra coisa que vai se abrir, meu Deus. Não vai ter outra porta que vai se abrir, meu Deus. Não vai existir uma porta aqui nesta terra, uma porta, meu Deus, que possa saciar, meu Deus, a necessidade e a fome. O que nós vamos precisar é de milagre. E graças a Deus, o Deus que nós servimos é um Deus de milagre, é um Deus de poder, é um Deus de grandes feitos. E nós temos o testemunho no passado e temos o testemunho no presente, Senhor. Portanto, guarda teu povo, fortalece a fé do teu povo, guarda os pastores, meu Deus, abençoa os pastores, para que eles possam, meu Deus, transferir sempre uma palavra de fé, uma palavra abençoada, alimentando o teu povo, alimentando a tua igreja e fazendo com que nós, diante de tudo isto, sejamos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós assim oramos. Em nome de Jesus, nós separamos o nosso dízimo, nós separamos a nossa oferta, meu Deus, e aguardamos aquele dia, para que nós possamos estar em tua casa e entregarmos no teu altar. Pois assim oramos, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus, aleluia. Que Deus te abençoe, mais uma semana abençoada, fique firme na fé, ouça aí a palavra, participe dos cultos. Estamos com muita saudade, nós estamos na expectativa de nós estarmos aqui reunidos, que será logo, em breve. Deus abençoe, uma grande semana. Levante suas mãos para o céu, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus e as doces e meigas consolações do Espírito Santo seja agora e para todo sempre com toda a igreja e com todo aquele que crê. Assim, ó Deus, nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém.